Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo de número 1. Hoje nós vamos falar no contexto veterotestamentário. Aleluia. Todos com a Bíblia aberta. Eu me sinto muito realizado como pastor, como alguém que gosta da palavra de Deus, de ver uma igreja com a Bíblia aberta assim. De verdade, meu coração se enche de alegria. Daniel, capítulo de número 1. Fica a sua Bíblia aberta, nós vamos analisar alguns textos bíblicos aqui. Vamos lá. A história do profeta Daniel é uma história que é muito conhecida, muito pregada, e Daniel ganha uma importância muito grande, não só por ele ser um profeta que profetizou dentro do exílio. Daniel foi na primeira leva, acredita-se que foram 3 levas, 609 foi a primeira, 598 foi a segunda leva, e 586, quando o templo foi destruído, foi a última leva. Da mesma forma que foram 3 levas para voltar. Zorobabel volta para construir o templo. Isso está ministrado dentro do ministério do profeta Ageu. Depois Esdras volta com a lei para restituir o culto, e Neemias em 440, cerca de 442 ou 44 antes de Cristo, volta para reconstruir os muros. Deus usa Ciro, um rei medo-persa, para que essa obra seja feita, e o profeta Isaías, do capítulo 42 ao capítulo 45 do seu livro, ele vai falar acerca dessa missão. Acredita que na primeira leva, Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram para a Babilônia cativos. Acredita-se que na segunda leva foi a vez do profeta Ezequiel ficar às margens do rio Quebar, e a partir da terceira e última leva foi a vez do profeta Jeremias e exercer o seu ministério. Então nós temos 3 profetas que são contemporâneos, que estão exercendo o ministério ao mesmo tempo dentro da Babilônia. O profeta Daniel está no templo juntamente com Nabucodonosor. O profeta Ezequiel está às margens do rio com o povo, acreditam os teólogos que aí nasceu a sinagoga. E o profeta Jeremias, ele faz uma transição de povo e palácio, como está no final da sua vida, e Deus dá o privilégio dele ser um profeta que profetizou e viu o cumprimento da profecia. Eu sempre digo, quando prego sobre Jeremias, que Jeremias foi um camarada muito estimado. Por quê? Porque ele passou 40 anos, quantos anos? 40 anos falando acerca de algo que iria acontecer, e ficou por 40 anos ouvindo as pessoas falarem na cara dele que ele era um falso profeta. Mas como depois a profecia se cumpriu, eu acredito que quando ele andava na Babilônia, ele era muito conceituado. O Salmo de número 137, o salmista diz que eles estavam às margens do rio da Babilônia, as suas harpas estavam penduradas no salgueiro, e os babilônios, os caldeus, ainda estavam olhando para ele, e extingando eles, escarnecendo dele, dizendo: cantem um hino para nós. E eles responderam: como nós cantaríamos um hino se nós estamos em terra estranha? E as margens do rio, naquela conversa típica, passando a mão na água, eu acredito que alguém poderia dizer assim: era verdade o que o profeta Jeremias falou. Presta atenção para mim. Daniel, quando vai escrever esse livro, a partir do capítulo de número 8, nós vamos até o capítulo de número 12, quando você pega a Bíblia dos católicos, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, você vai ver um acréscimo no capítulo de número 12, que é a história de Bel e do dragão. E no capítulo de número 3, você vai ver o cântico de Azarias dentro da fornalha. Nós não reconhecemos essa história como inspirada e falamos que esse contexto ele é apócrifo, é um livro oculto. Mas o profeta Daniel está participando de uma Babilônia que é uma megalópole, que é uma metrópole. Como assim? Só para você ter uma ideia, olhe para mim, por favor. Babilônia nesse contexto é maior do que Antioquia, do que Constantinopla e do que Alexandria. São 3 megas cidades do mundo bíblico antigo. Babilônia só perdia para Roma em tamanho e dimensão. Só para você ter uma ideia, só o muro norte do império de Nabucodonosor tinha cerca de 25 a 27 quilômetros quadrados, só o muro norte. A construção que
que Nabucodonosor, quase não sai, né? Construiu na Babilônia foi tão grande que as muralhas pelo rio Tigre, pelo rio Eufrates, elas conseguiriam 2 carros passar lado a lado. E estima-se estudiosos que a muralha norte tinham 164 milhões de tijolos. Escute bem isso, 164 milhões de tijolos, com a expressão escrita Nabucodonosor, filho de Nabopolassar, rei da Babilônia. Nabucodonosor, para agradar uma de suas esposas, chamada Mites, fez no mundo antigo algo que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos da Babilônia, que até hoje é caso de estudo para pessoas comprovarem. Só para você ter uma ideia, era uma construção tão grande que estima-se que na Babilônia, do tempo de Daniel, existia cerca, escute isso, de 1 milhão de habitantes. Eu estou falando, irmão, de quase 3.000 anos atrás. É muito tempo atrás. Então era uma cidade desenvolvida, com vários templos. Aonde você chegasse, tinha templo a Marduk, templo a Aku, templo a Bel, templo a Siri, templo ao Sol, templo ao Deus Lua, e assim sucessivamente. Uma cidade entregue ao politeísmo, ao paganismo, ao misticismo, ao zoroatrismo, e assim sucessivamente. Quando Daniel chega, olhe para mim, quando você observa no capítulo de número 1 do livro, você pode observar que o rei está pedindo que mão de obra venha trabalhar no palácio. Por quê? Justamente por causa disso que eu acabei de te falar. O reino tomou proporções tão grandiosas, tão grandes, tão imensas, que os caldeus, os naturais, os filhos da Babilônia, eles não estavam conseguindo servir às exigências de Nabucodonosor. Nabucodonosor é filho de Nabopolassar. Nabopolassar, ele só tomou o poder da Síria, destruiu a capital Nínive e deu reino e deu força à Babilônia. O Egito e a Síria disputavam a hegemonia mundial, e numa batalha chamada Batalha de Carquemis, a Babilônia toma o poder, destruindo as duas forças e se colocando como o maior império que a terra agora tinha. E Nabucodonosor, quando você pode observar no capítulo de número 4, no capítulo de número 1, a gente vê o chamado dos 3 jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. No capítulo de número 2, o rei tem um sonho, onde os reis, nós vamos falar disso já já, não conseguem interpretar, e Daniel, amando de Deus, porque Deus tinha um propósito, não em querer interpretar o sonho de Daniel, de Nabucodonosor, mas mostrar para o mundo o que ele iria fazer nos anos futuros, nos anos vindouros. No capítulo de número 3, o grande livramento dos 3 jovens que foram na fornalha ardente dançar com o 4º homem na fornalha. No capítulo de número 4, a gente pode observar, mais uma vez, Nabucodonosor agora testemunhando que ele foi um rei soberbo, um rei que governou, mas que ele entendeu que o Deus de Daniel, que ele mesmo vai falar, o Deus Altíssimo, dá poder a quem ele quer, porque ele governa, o seu reino é eterno, e não existe Deus, nem na Babilônia, nem fora da Babilônia, maior do que ele. E ele termina o capítulo de número 4, abrindo a boca dizendo: eu, Nabucodonosor, agora reconheço, glorifico, exalto e engrandeço ao nome do Deus de Daniel, porque ele abate quem ele quer e ele pode abater aqueles que vivem na soberba. No capítulo de número 5, a famosa mão, né? Mené, Mené, Tekel, Parsim, a mão, a escritura na parede, onde o Deus está tentando mais uma vez fazer com que os caldeus se convertam, para que o juízo dos persas não venham sobre a vida dele. Capítulo de número 6, Daniel vai fazer travesseiro do leão. Você gosta, né? Então, glória aí, irmão, para ajudar o pregador. Daniel vai fazer travesseiro do leão, que a gente não vai chegar ao capítulo 6, porque não vai dar tempo. A partir do capítulo de número 7, ele vai ter a visão do reino grego e do reino persa. Capítulo 8, Daniel vai olhar para os reinos e Deus vai mostrar o futuro dos 4 impérios que vão dominar a terra. No capítulo 9, Daniel vai orar por todo o povo caldeu, por todo o povo judeu que está. No 10, Deus mostrando o que vai acontecer nas retas finais do nosso ano. No 11, o anticristo é mostrado. Interessante que o livro é tão histórico que até Antigo Epifânio, que vai vir 150 depois de Cristo, vai ser narrado no livro através da profecia. Por quê? Olhe para mim. Porque no capítulo de número 1, Deus vai dizer que ele instruiu Ananias, Misael e Azarias com toda a cultura, ciência e com todo o entendimento de sabedoria. Só que para Daniel ele deu poder para interpretar visões e sonhos. Foi o dom que Deus deu para ele. E no último capítulo, a gente vai observar o encerramento do livro e a conclusão das semanas escatológicas. Olhe para mim, em nome de Jesus, e vamos lá. Amém ou não amém?
Amém ou não amém? Amém. Então vocês podem observar, pela essa pequena introdução que eu fiz aqui, que Daniel está se sentindo numa situação avassaladora. Ananias, repita comigo, diga: o Senhor é gracioso. O Senhor é gracioso. Misael, o Senhor ajuda. Diga: o Senhor ajuda. Ananias, Azarias, o Senhor te proteja. Olha o significado dos 3 nomes em hebraico. Presta atenção nisso, que depois lá na frente desenvolve um mistério. O Senhor é gracioso, quem é igual a Deus, e o Senhor te proteja. Mas quando eles chegam na Babilônia, eles vão passar por um período intensivo. Se você observa o capítulo 1, vocês vão ver que eles vão passar por 3 anos. Quanto tempo? Numa faculdade para aprender língua, cultura, matemática, filosofia, astrologia, agronomia e um monte de coisas a mais. Vocês podem observar que Nabucodonosor quer pessoas especialistas. Por que 3 anos? Porque após 3 anos, o próprio texto bíblico vai dizer que eles vão se apresentar para servir Nabucodonosor. Quando a gente olha o capítulo 1 e o capítulo 2, a gente pode observar que Nabucodonosor é um rei tirano, que não leva desaforo para casa. Só que após o treinamento, a Bíblia diz que foi oferecido para eles iguarias, manjares, vinho e com certeza, olhe para mim por favor, com certeza um monte de comida que era devotada a algum deus da Babilônia, algum sacrifício de algum deus. Amém ou não amém? Só que o verso de número 8, você conhece, é um texto muito conhecido, leia lá comigo por favor, capítulo 1, versículo 8, o próprio texto bíblico vai dizer, resolveu Daniel firmemente não contaminasse com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos, aqui Aspernais é o nome do chefe, que lhe permitisse não contaminasse. Olhe para mim. Mas você pode observar, como eu disse, que o próprio chefe vai dizer para Daniel: olha, eu não posso tirar a tua iguaria, porque o rei pode me matar. Irmão, me dê sua atenção, por favor. Não tire sua atenção de mim aqui, é rapidinho, a gente não vai demorar. Antes de 10h30 a gente termina. Olhe para mim aqui. A gente pode observar que Nabucodonosor é tão tirano, Nabucodonosor é um cara tão louco, que ele sonhou no capítulo 2, e ele quer que os magos, astrólogos, feiticeiros e macumbeiros revele o que nem ele lembra. Ele chamou eles e colocou na frente de todo mundo e disse assim: eu quero que vocês interpretem o meu sonho. Aí os magos todos preparados lá, os sábios: pode falar, rei. O senhor fala e a gente interpreta. Ele falou assim: mas eu não lembro. Ele queria que os próprios magos lembrassem o que nem ele lembrava. Ele disse: olha, se vocês interpretarem, vão ganhar presentes e honrarias. Porém, é aí que Daniel vai entrar na história. Daniel e os 3 jovens não estavam nesse relato. Porém, se vocês não interpretarem, eu mato todos os sábios da Babilônia. E acabou. Olha o nível de crueldade, olha o nível de loucura que esse homem tinha. Estudando um pouco da vida de Nabucodonosor, os estudiosos vão dizer que Nabucodonosor era um homem que ele acordava. E se ele acordasse de mau humor, e alguém fosse entregar um copo de vinho, ele olhasse para a cara da pessoa e não gostasse, ele mandava matar. Ele era um homem sanguinário, truculento, era um homem terrível, com outras palavras. E Daniel disse ao chefe: olha, eu sou crente, e eu não como esse tipo de comida. Ele falou: eu sou judeu, né? Estou falando só para você ajudar o pregador. Eu não como esse tipo de comida. Então, aí o Aspenaz disse assim: mas Daniel, tu sabe quem é Nabucodonosor? Se eu te dou comida que não é o manjar que ele estipulou, eu coloco a minha cabeça a prêmio. Ele falou assim: me experimenta 10 dias só. Oh glória. E a Bíblia diz assim, e o Senhor deu graça a Daniel diante do chefe dos eunucos. E após 10 dias comendo legumes, os adventistas que gostam dessa passagem, porque eles batem no peito e dizem que Daniel, Ananias, Misael e Azarias eram vegetarianos, e foram mesmo dentro da Babilônia. E após 10 dias se alimentando com frutas e legumes, o texto vai dizer que eles eram os mais gordos, e o rosto dele era mais bonito, e o semblante era melhor. Amém ou não amém? Amém ou não amém, irmão? Glória a Deus. Você já viu, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já viu alguém honrar a Deus e não receber o favor do Senhor em troca? Você conhece alguém que honrou a Deus e não recebeu o favor do Senhor em troca? Daniel colocou no seu coração, presta atenção,
não é o lugar que você... Eu já vi muita gente que está no... Porque nós estamos no sistema, sim ou não? O mundo jaz no maligno, sim ou não? Eu já vi muito crente dizer assim: ah, porque eu sou crente, eu sou obrigado. Você não é obrigado. A empresa estipula algo para você como funcionário fazer. Você tem duas opções: ou você entra no sistema, ou você continua honrando a Deus. Mas pastor, se eu honrar a Deus, eu perco o meu emprego. E a tua fé? Não é? Travou, irmão? Glória. Nós abrimos a boca sempre, sempre, não é de vez em quando, sempre nós abrimos a boca e falamos assim: crente vive pela fé. Sim ou não? Ou você entra no sistema, ou você serve a Deus da maneira que você acha certo. Daniel falou: olha, eu estou aqui. Porque tipo assim, não interessa se você está na Babilônia, se você está no Egito, se você está na Síria, se você está na Assíria, não interessa em qual cativeiro você está. Aonde você estiver, você tem que ser crente. Amém ou não amém? Beleza. Capítulo de número 2, vamos lá. Quem era o rei da Babilônia? Como eu já expliquei para você, filho de Nabopolassar, que libertou os caldeus da Síria e destruiu Nínive. Nabucodonosor foi um rei louco, demoníaco, tirano. E o sonho que ele teve, que era para ser interpretado, mostra isso. Amém ou não amém? Beleza. Olha só, é interessante que no capítulo de número 2, leia comigo, por favor, abra sua Bíblia. Daniel, capítulo de número 2, versículo de número 5. Quem encontrou, diga amém. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as suas casas serão feitas monturo. Amém ou não amém? Olhe para mim. Saiu o edito. O cara é louco. Ele sonhou, Joel, nem ele lembra. Eu imagino todo mundo na frente com medo de morrer, a perna batendo uma na outra. E ele falou assim: alguém interpreta? Olha o que eles disseram no texto, olhe para mim. Rei, Senhor, aqui na Babilônia não tem homem que seja possível revelar o que o Senhor quer. E só quem pode fazer isso são os deuses. Só que eles não moram aqui com a gente. Se ele fosse outro, ele poderia dizer assim: não, mas a gente vai, manda matar todo mundo. Eu quero agora que todos os sábios da Babilônia sejam exterminados. E Daniel, Ananias, Misael e Azarias são sábios, então a morte também é para eles. Quando chegou, agora esse texto aqui é lindo demais, irmão. Olha só, presta atenção para mim. Capítulo de número 2, versículo de número 10. Quem encontrou, diga eu. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, cantador ou caldeu. Aí o rei, versículo 13, olha lá: saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos sábios. Aí buscaram quem? Buscaram quem, igreja? Diga: Daniel e os seus companheiros, para que fossem mortos. Olha o versículo 17, você vai começar a dar glória. Então Daniel foi para casa e fez saber a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem o quê? Olha para mim, crente, o que é que tu faz quando aperta? Você fala forte? É isso que faz. O que é que tu faz quando aperta? Daniel chamou Ananias, Misael e Azarias e disse assim: olha, bora orar que o negócio está pegando. Bora o que, irmão? Bora o que? Versículo 19. Então, isso aqui é lindo demais. Versículo de número 19. Quando o crente ora, às vezes, e quando Deus quer, e quando a oração está dentro do propósito, Ele responde. Olhe para mim, às vezes, vou te perguntar e tu me responde: é toda vez que Deus responde a tua oração? Sim ou não? Porque as igrejas da prosperidade dizem o seguinte: olhe para mim, quando você orar,
Deus é obrigado a fazer o milagre. Ainda te digo mais: se tu não conquistar o milagre, a culpa não é deles, a culpa é que tu não tem fé. Eles jogam a responsabilidade tudo para dentro de Daniel. Chamou Ananias, Misael e Azarias, só que eles não foram fazer campanha, como muitos dizem. Eu já vi alguém dizer assim: Daniel entrou numa campanha. Mentira, Daniel orava todo dia. Porque tem crente que só quer orar quando as coisas apertam. Só que Daniel, Rafael, ele tinha oração constante, ele vivia em oração. Ele disse: olha, Ananias, Misael, Azarias, a nossa cabeça dá prêmio, vocês sabem orar, bora pedir misericórdia. Versículo 19, quando está dentro do propósito de Deus, lê. Versículo 19, capítulo 2. Então foi revelado o ministério a Daniel numa visão de noite, e Daniel bendisse ao Deus do... Irmão, era para você ter dado um glória. Por quê, pastor? Porque ele não safou só a cabeça dele. Você parou para pensar que todos os sábios iam morrer? A tua oração tem privado pessoas de morrer. Você não entendeu. Aleluia. Porque o diabo não quer que você ore, porque ele sabe que se você orar, o mundo espiritual vai ser envolvido. Porque você precisa orar? Porque Deus quer usar a tua oração para dar livramento a outras pessoas. Amém ou não amém? É interessante, às vezes nós dobramos os nossos joelhos na igreja, na nossa casa, em algum lugar, o nosso foco e o nosso pensamento nem está naquilo. De repente Deus começa: Senhor, eu estou aqui te agradecendo pela minha família, pela minha casa, de repente vem a irmã fulana de tal que mora lá. O que é isso? É o Espírito Santo de Deus te impulsionando. Entenda uma coisa aqui, isso aqui é tremendo. Entenda o mistério, capítulo 1, versículo 17. Então Daniel foi para casa e fez saber ao caso Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus. Ai, irmão, que texto lindo. Daniel não falou assim: Senhor, eu te ponho na parede nessa madrugada. Olhe para mim. Eu te ponho na parede nessa madrugada. Daniel. Eu não estou falando de crente que ora uma vez por mês, estou falando de Daniel. Eu te ponho na parede, Senhor, porque eu não aceito isso. Eu decreto, Senhor. Tu não decreta nada. Olha só o homem que conhece o Deus que ele serve. Ananias, Misael e Azarias, bora clamar, bora pedir misericórdia. Jesus vai passando as margens do deserto, lá vem um leproso. Jesus olha para ele, o leproso se prostra. Alguns dizem que ele podia se prostrar e podia não levantar, ou se levantar sem um braço ou sem uma perna, porque a lepra apodrecia e ele podia voltar sem um membro do corpo. Foi a última chance dele. Ele se joga e disse: mestre, se tu quiseres, tu podes me purificar. E o texto bíblico diz que Jesus ficou compadecido. Como, irmão, não se compadece? Olhou para ele e disse: eu quero, fica limpo, ser sarado. Por quê? Olhe para mim, porque crente que conhece o Deus da Bíblia não manda no céu. Crente que conhece o Deus da Bíblia sabe que o céu é quem dá ordem para ele. Aleluia. Escute isso. Capítulo de número 1, versículo de número 20. 20. Quem encontrou, diga eu. Eu tenho algo de Deus para ti. Em toda a matéria de sabedoria, de inteligência, sobre o rei lhes fez perguntas e os achou 10 vezes mais doutos que todos os encantadores que haviam no Egito. Capítulo de número 1, versículo de número 17, é o 17, desculpe. Ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel, escute isso, deu inteligência em todas as visões e, olhe para mim,
Se Deus deu inteligência para ele em visão e sonho, é porque em algum momento do ministério dele, ele ia usar. Não, você não entendeu. Quem tem talento dado por Deus aqui? Levante a mão, por favor. Só 3 pessoas. Todos aqui têm talento. Se o teu dom não é ministerial, ele é espiritual. Se não é espiritual, ele é de serviço. Mas todo mundo tem. Sim ou não? Para que tu acha que Deus te deu? É porque em algum momento da tua caminhada vai ter uma situação. Eu lendo esse texto hoje, e a Bíblia vai falando, a Bíblia vai se encaixando, presta atenção. A pergunta é: o dom eu sei que tu tem, o talento eu sei que tu tem, Deus te deu e eu sei que Ele te deu de graça. A pergunta é: você tem preparado aquilo que Deus te deu? Olhe para mim, William Carey estava lá em Londres, antes dele ir para a Ásia fazer missões, o primeiro missionário conhecido como o grande missionário das missões modernas. Ele achou um pedaço do Novo Testamento grego e foi embora. Quando ele pegou o grego, ele perguntou para um professor dele da escola, disse: que língua é essa? O professor disse para ele: essa língua é o grego, é a língua que o Novo Testamento da Bíblia, o livro da Bíblia foi escrito. Sabe o que ele fez? Ele foi estudar o grego sozinho, autodidata. Em menos de 20 anos, diz a história, que Carey falava quase 10 idiomas. Uma vez ele pegou todos os coros e fez um mapa. E perguntaram para ele: Carey, William, por que tu estuda tantos idiomas? Ele disse: porque um dia Deus vai me usar. Levante a sua mão e eu tenho uma palavra de Deus para você. As madrugadas de livros, as madrugadas de oração, o investimento na biblioteca, o preparamento num curso missiológico, o preparamento irmã Natália nas Libras, o preparamento Rafael para estudar música, nunca será em vão quando nós olhamos. Nunca será em vão quando nós pegamos um tempo da nossa vida e dizendo: Deus, eu vou dedicar esse tempo para Ti. Por quê? Porque vai chegar o momento, levante a sua mão, assim diz o Senhor, que eu vou usar o que eu te entreguei. Peraí, ei, olha como Deus é lindo. Talvez você olhe essa visão, olhe para mim, irmão, eu estou tremendo aqui, eu estou sentindo a presença de Deus. Talvez você olhe para esse texto e você diga assim: pastor Narciso, Deus queria humilhar. Irmão, olha como é Deus. Deus não deu a visão, o dom para Daniel de visão e de sonho, sim ou não? Olha como é Deus. Deus criou uma situação, na situação Ele mostrou para Nabucodonosor que Ele era Deus. Ele usou o sonho de Daniel, Ele usou o talento que deu para Daniel, Ele usou o livramento para as outras pessoas, ainda mostrou o futuro. Porque se você pensa que Deus quer revelar o que Nabucodonosor sonhou, você está enganado. Deus revelou o que Ele quer fazer com a humanidade. Não, você não entendeu o que eu falei. Deus não está focado aqui no capítulo 2 no que Nabucodonosor sonhou. Por quê? Porque o sonho é futuro, é escatológico. O sonho está envolvido Babilônia, Grécia, Medopécia e Roma. Deus está falando: Daniel, eu quero mostrar o futuro. E sabe quem eu vou usar? Ai, aleluia, levante a sua mão. Deus vai usar você para cumprir os propósitos dele nessa terra. Mas quem é, pastor, que Deus vai usar? Aqueles que estão na posição, aqueles que colocaram no seu coração, dizendo: eu estou aqui, mas eu vou te honrar, Senhor. Segura, com a mão levantada, a mão direita levantada. Deus não queria revelar o sonho de Nabucodonosor. Deus queria mostrar o projeto dele para a humanidade. Deus queria honrar Daniel na Babilônia. E Deus queria converter Nabucodonosor. Você olha, irmão, que coisa linda. Deus usando um ímpio. Olha só, por que Deus não deu o sonho para o próprio Daniel, que é crente? Você está entendendo isso? Porque tem gente que pensa assim: não, Deus só vai falar comigo porque eu leio mais a Bíblia. Deus vai num cara, vai no pior de todos.
O homem, aí eu te pergunto, meu Deus, isso aqui só fala se você dá glória a essa. O homem sonha. O homem sonha, ninguém consegue interpretar. Chamaram macumbeiro, feiticeiro, quem jogava no bicho, quem era de Allan Kardec, kardecista, budista, astrólogo, feitiço, tudo. Por quê, pastor? Aqui mostra que o diabo não é onisciente, que o diabo não conhece o pensamento das pessoas, porque se ele conhecesse, ele revelaria o sonho. Mas Daniel recebeu durante a noite. Ele estava de joelho. Ai meu Deus. Ele levantou a mão e disse: ai, bendito seja o nome do Senhor, que revela o oculto e o escondido. Aleluia. Olha só, crente maduro. Olha o que é crente maduro. Daniel poderia muito bem usar o dom para se promover, como muitos que nós vemos aí. Só porque o cara canta bem, prega bem, e ele usa o dom dele para namorar com as meninas da igreja. Aí chega aqui no púlpito, não nesse, em outros. Mocinhas de Jesus. Daniel é tão maduro, Léo, na fé. Bora ler o texto, eu quero que você leia. Capítulo 2, versículo 26. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltsazar: podes tu fazer saber? Deus já tinha revelado o que vi no sonho e a sua interpretação. Olha a resposta desse homem de Deus. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos podem revelar ao rei. Você quer que eu leia ou você vai dar glória? Mas há um Deus no céu. Aleluia. Olhe para mim. Ele sabia que ele só era o instrumento. Daniel sabia que ele estava numa condição grande. Ele poderia chegar lá e falar assim: olha, esses teus astrólogos não sabem, mas eu sou o cara. Eu oro, eu jejuo, eu consagro terra. Daniel chega ali sabendo que ele é pó. Daniel está sabendo que ele está na condição que está, porque o Deus que ele serve levantou ele para estar naquela condição. Daniel não troca posição espiritual por posição material. Isso é forte, porque muitos trocam o que Deus tem dado por manjares humanos. Muitos estão vendendo, começam bem, né, Richard? Estão terminando mal. Mas Daniel estava focado. Daniel sabia que ele estava ali na Babilônia, não porque ele não honrou a Deus, porque lá na Babilônia tinha crente. Olha que coisa mais linda. O camarada Daniel não tinha mais pastor, Daniel não tinha mais sacerdote, Daniel não tinha mais igreja, mas ele continuava crente. Por quê, pastor? Porque Daniel não servia denominação. Daniel não servia templo judaico. Daniel não servia sacerdote da linhagem de Arão. Decalaia sebacanturamanaia. Porque muitos crentes param, estão estagnados, porque não serve Deus, serve o homem. Você conhece a história da estátua muito bem, melhor do que eu. Sim ou não? Só rápido. Cabeça de ouro, Babilônia. Peitos e braços de prata, Medo-Persa. Ventre e quadris de bronze, Grécia. Pernas de ferro e pé de ferro com parte em barro, Roma. Olha para mim, irmão, isso aqui é tremendo demais. O cara está no cativeiro, com a fé talvez até abalada, e Deus está falando: deixa eu animar a fé de Daniel. Vou mostrar para ti, meu filho, o que eu não mostrei para ninguém até hoje. Amém ou não amém? Capítulo de número 2. Desculpe, capítulo de número 3. Ainda no capítulo de número 1, versículo de número 47. Não tem 47 não, desculpe. É o 2. Capítulo de número 2, versículo de número 47. Olhe para mim. Nós já vamos terminar.
Vamos até o 4. Quando Daniel interpreta o sonho, você lembra que eu comecei falando quem era Nabucodonosor? Sim ou não? Sim ou não? Tinha probabilidade de Nabucodonosor se render para algum homem? De reconhecer algo? Nabucodonosor simplesmente, pessoal, batia no peito. Quem era Nabucodonosor? Era o dono do planeta Terra, entre aspas. Ele mandava em tudo, em todos. Ele falava que ele era rei de reis. Só que quando Daniel termina de interpretar o sonho, a Bíblia diz que ele fica assim, ó. Doeu o joelho, era para ter dado um glória maior. Capítulo de número 2, versículo 47. Ó, quem encontrou, diga amém. Disse o rei a Daniel. Disse o rei Nabucodonosor, se inclinou. Ego, irmão, misericórdia. E se prostrou com o rosto em terra perante Daniel. Versículo 46. E ordenou que lhe fizesse oferta de manjar. 47 agora. E disse o rei a Daniel: certamente o teu Deus, Daniel. Nabucodonosor conhecia Acu, Bel, Abednego, Deus Sol. Mas agora ele está conhecendo o Deus dos deuses. Olha o conceito dele mudando, ainda no 47. Quem era o rei dos reis? Quem era o rei dos reis na terra? Nabucodonosor. Só que ele vai abrir a boca e vai dizer no 47: ele é Deus dos deuses. Deixa eu te explicar, porque você não está entendendo. Eu pensei, Daniel, que eu era o rei, mas eu estou reconhecendo, Daniel, que existe um. Versículo 44, capítulo 2, para você dar glória, que está difícil hoje, Mas nos dias desse rei, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, e esmiçoará todos os reinos. Ei, Babilônia caiu, Medo-Persa caiu, Grécia caiu, Roma caiu. E a nossa Nabucodonosor está conhecendo um reino que nunca vai cair. Se isso não é motivo para você dar glória a Deus, eu não sei o que é mais. Por quê, pastor? Porque você faz parte desse reino. O Deus dele é o teu Deus, o rei dele é o teu rei. Ei, escute. Agora Nabucodonosor sabe que tem um rei maior do que ele. Mas prosseguindo, o livramento na fornalha. Olhe para mim, já vou terminar, vou correr. Quando Daniel interpretou o sonho lá, ele falou assim: rei, tu é o cabeça de ouro. Ele não era convertido, ele já era louco. Quando eu escuto uma profecia dessa, ele pegou o peito e manda levantar aí, na província de Dura, 27 metros de altura e 6 de largura, uma estátua de ouro. E fala para todo o povo, de todas as nações e todos os povos, que eu, Nabucodonosor, digo: faça um decreto, que toda vez que tocar gaita de fole, cifra, gaita, trompa, todo tipo de música, quem não se prostrar, fornalha de fogo. Olha aí, subiu a cabeça, já era louco, ficou mais louco ainda. Só que tem um problema aqui. Só se você dá glória. Qual? Que até Babilônia, Israel é idólatra. Você não entendeu. O povo de Israel foi salvo da idolatria, curado da idolatria no cativeiro da Babilônia. Pegue na Bíblia um judeu após Babilônia e mostre ele adorando outro Deus. Me mostre só uma vez, você não vai encontrar nunca. Tanto que quando a música tocou, todo mundo se prostrou, mas tinha 3 cabras lá. Aí lá vai alguém dizer: ô rei, tem uns
os camaradas aí que tu colocou, olha, camarada de confiança tua, estou parafraseando para te entender, camarada de confiança tua, ó rei, que tu colocou nos negócios da Babilônia, todo mundo se prostra, mas quando toca a música ele não se prostra. Quem é? Sadraque, Mesaque e Abednego. Mentira, se fosse Sadraque, Mesaque e Abednego se prostravam. Quem é? Ananias, Misael. Por quê? Porque o diabo pode até querer falar que tu é fulano ou que tu é ciclano, mas Deus te deu um nome. Ai, Jesus. Eu preciso de 3 varões aqui, fica aqui. Tiago, Rafael e Felipe, bem aqui. Vocês vão ser atores agora. Capítulo de número 3. Aleluia. Vocês vão falar só uma coisa, versículo de número 15. Abre lá a Bíblia, todo mundo. Capítulo 3, versículo de número 15. Se vocês não fizerem direito, só misericórdia. Capítulo de número 3, versículo de número 24. Amém? Escute só. Então o rei se espantou, chamou os 3 e disse assim: é verdade que vocês não se prostram quando toca? Olha só, isso é um dos textos mais lindos que tem nesse capítulo. Olhe para mim. Rei, a gente não vai te falar sobre isso, mas fica tu sabendo que se o nosso Deus quiser nos livrar, se quiser, eles estavam colocando, dizendo assim: a gente está disposto a morrer. Está vendo? Isso é fé. Se ele não quiser, da mesma forma, nós não vamos adorar os teus deuses. Aí o camarada ficou louco. 7 vezes mais, joga lá. Estava tão quente que o texto diz que quem foi jogar morreu, sim ou não? Só que o texto diz no verso 24 que o rei se espanta. Agora presta atenção. E ele vai olhar, olha para mim. E ele vai olhar na fornalha. Quando ele olha na fornalha, ele pergunta para os camaradas que estavam lá auxiliando: ô pessoal, eu não joguei 3 pessoas na fornalha? É verdade, meu rei. Falar mais uma vez para você dar glória. Espera aí, ó. Ô pessoal, eu não joguei 3 pessoas na fornalha? É verdade, meu rei. 3 pessoas amarradas? É verdade, meu rei. Só que eu estou vendo. Peraí, que tem um mistério aqui. O texto diz, pode sentar. Obrigado, Sadraque, Mesaque e Abednego. O texto diz, Ananias, Misael e Azarias. O texto diz, presta atenção para mim, que era 3 amarrados. Sim ou não? Só que ele vê 3 soltos. Por quê, pastor? Porque não dá para dançar amarrado. Ele diz assim: eu vejo 4 soltos e eles estão dançando, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor. Levante a sua mão, que essa palavra encha o teu coração de fé nessa noite. Escute isso e eu termino aqui. Eu termino aqui. Ele já sabia que Deus era grande. Irmão, olhe esse texto. Capítulo de número 3. Por favor. Versículo de número. Capítulo de número 3. Versículo de número 22. Amém? Amém ou não amém? 3:28. 3:28. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar a qualquer outro Deus senão o seu.
Agora olha o 29 para te vai lendo e dando glória. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, porque não há outro Deus que possa livrar como esse Deus. Ei, você não entendeu? O dono da terra, entre aspas, dado poder por Deus, está dizendo para todos os povos: se alguém blasfemar contra o Deus Santo, eu mato. Lá na Babilônia tu pode falar de Acu, tu pode falar de Bel, tu pode falar de Beltesazar, mas lá na Babilônia ninguém pode falar do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí olha como termina o texto. Quando você é crente e você se converte, o que é que você quer fazer? Contar testemunho, sim ou não? Capítulo 4, versículo 1. Olha o testemunho do irmão Nabuco. Olha o que ele diz: o rei Nabucodonosor, todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz, ó. Bora, culto lá na Babilônia, bora, culto na Babilônia, bora. Aí irmão Nabuco levanta a mão: quero testemunhar. Da glória, meu irmão. Quer testemunhar o quê? Conta aí. Aí ele começa a cantar, não vou contar tudo que não dá tempo. Começa a falar de toda a visão. Parará, parará, parará. Aí lá no último versículo do capítulo 4, o último. Isso aqui é linguagem de crente, tu vai reconhecer, ó. Agora, pois eu, olhe para mim. Ele vai andando, diz: eu quero contar, paz do Senhor, irmãos, quero contar o testemunho. Eu era aquilo, começou a contar toda a vida dele. Papai, eu era assim, mandei matar todo mundo de gente, mas Deus me salvou, e pá, amém. Amém? Aí ele falou: eu estava andando pelo meu palácio que eu conquistei com a minha potente mão, e de repente Deus me fez virar bicho, fui viver com os animais, cresceu meu pelo, minha unha e tal. De repente em 37, aí ele termina o testemunho dizendo assim, ó: lei da glória. Agora pois eu, Nabucodonosor, louvo. Olha só, exalto. Dava até glória, irmão, ó. E glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são, e os seus caminhos são, e pode humilhar os que andam na. Sabe o que é mais bonito aqui? Que o pior da história virou crente. Porque Deus veio buscar aqueles que estão perdidos. Fique de pé em nome de Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Você pode adorar comigo para a gente ir embora? A cidade do Santo Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, cante. Alegria de E grande, tão grande é o Senhor, em que nós temos vitória. Que nos ajuda. Nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Todo joelho vai ter que se dobrar, meu irmão. Queremos o teu nome engrandecer, diga. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em infinito amor, pois só tu és o Deus eterno. Sobre toda a terra queremos o e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só igreja. Queremos o. Faça
mais alto é para Jesus. Abre a tua boca e adora Ele, agradeceste e por tua obra. Aleluia! Nós confiamos em teu infinito amor, pois só aleluia, aleluia. Já terminei, vou orar, encerrando. Dr. Billy Graham, antes de morrer, foi no Irã. Você sabia que hoje o Irã era a Babilônia, no tempo de Daniel? Ele chegou com o presidente do Irã, olhou para ele e disse: você sabia que o país de vocês só está de pé porque Daniel governou aqui? E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todo Israel, com toda a igreja, que a igreja do Senhor possa dizer. Está encerrado o nosso culto. Deus te abençoe. A paz do Senhor. Sexta-feira nós temos